Imagine um vazio que não explica. Você dá um passo para trás, se distancia e algo estranho acontece. Carl Jung já avisou. O coração tem razões que a mente desconhece. Quando você se afasta, um fio invisível parece puxar ele de volta. Não é magia. É o inconsciente em ação, sussurrando seu nome. Pense em um imã. Você já sentiu essa força mesmo sem tocar? Jung dizia que as almas se conectam além do visível. O afastamento não corta, ele estica. E nesse estirar, o coração dele começa a buscar o que perdeu. E se o silêncio falar mais alto? Você some e o eco da sua ausência ressoa. Jung acreditava que o que não dizemos mexe com o outro. Um vazio que ele não explica, mas sente. Já percebeu isso? Agora, visualize um espelho. Quando você sai de cena, ele vê o reflexo do que tinha. Jung falava de projeções, partes de nós que jogamos nos outros. Sem você, ele encara o que sobrou. E se o afastamento for um teste? Não para ele, mas para o destino. Jung via a vida como um palco de forças ocultas. Você se retira e o coração dele vira detetive, caçando pistas de você. Pense em um sonho. Você já sumiu da vida de alguém e apareceu na mente dele à noite? Jung dizia que o inconsciente não esquece. Seu passo para trás pode ser o que o faz correr atrás. E se o espaço for o gatilho? Não a presença, mas a falta. Jung entendia que o vazio cutuca a alma. Quando você se afasta, ele sente o buraco que você deixou. Imagine uma corda, tensa, mas não rompida. Jung falava de ligações que resistem ao tempo. Você se distancia e o coração dele puxa, como se soubesse o caminho de volta. E se ele nem perceba? Não de cara, mas aos poucos. Jung dizia que o inconsciente trabalha em silêncio. Seu afastamento planta uma semente que ele só vê brotar depois. Pense em um rio. Você para de nadar e a correnteza o traz. Jung acreditava que a vida flui para onde há sentido. Quando você sai, ele é arrastado pela força do que foi. E se o orgulho segurar? Ele pode lutar, mas o coração não obedece. Jung via o ego como uma máscara frágil. Por trás dela, a busca por você já começou. Imagine um fogo, apagado, mas com brasas vivas. Jung dizia que o que importa não morre fácil. Você se afasta, e as cinzas dele começam a aquecer de novo. E se o tempo ajudar? Não agora, mas amanhã. Jung falava de processos lentos na alma. Seu passo para trás é o relógio que ele nem sabe que está contando. Pense em um mapa. Você some e ele procura o norte. Jung entendia que perdemos para encontrar. Sem você, o coração dele traça rotas que nem imaginava. E se a saudade for o guia, não a que ele admite, mas a que aperta. Jung via o sentir como um farol. Seu afastamento acende a luz que o puxa. Imagine um vento, leve, mas insistente. Jung dizia que o inconsciente sopra onde quer. Você se vai e esse sopro o empurra na sua direção. E se o medo o mover? Não de perder, mas de já ter perdido. Jung falava do pavor que acorda a alma. Quando você sai, ele corre para não ficar só. Pense em um quebra-cabeça. Falta uma peça. E ele nota. Jung dizia que o outro nos completa. Sem você, o coração dele fuça as bordas do que resta. E se o instinto falar, não a razão, mas o grito interno. Jung via o animal em nós, você se afasta e o lobo dele uiva por você. Imagine um fio solto. Ele puxa, sem saber por quê. Jung entendia que o inconsciente tece laços. Seu sumiço é a linha que ele agarra. E se o vazio o ensinar? Não a lição clara, mas a que dói. Jung dizia que crescemos na falta. Quando você vai, ele aprende te querendo. Pense em um eco. Sua voz some, mas ressoa. Jung falava de marcas que não vemos. Seu afastamento é o som que ele não cala. E se o coração dele já souber? Antes da mente entender. Jung dizia que o sentir chega primeiro. Você sai, e ele te procura sem nem dizer.
Imagine um céu nublado. Você é o raio que some. Jung via o outro como luz na escuridão. Sem você, ele busca o brilho que perdeu. E se o passo for dele agora? Não seu, mas o que ele dá. Jung acreditava que a dança é de dois. Você se afasta e ele avança. Pense em um segredo, guardado, mas vivo. Jung dizia que o coração esconde o que a boca nega. Seu sumiço é o que o faz confessar. E se o invisível puxar, não o que ele planeja, mas o que sente? Jung falava de forças além. Quando você vai, ele vem sem querer. Imagine um compasso. Você para e ele gira. Jung via o ritmo da alma. Seu afastamento é a batida que o chama. E se o fim for o começo? Não de vocês, mas dele com ele. Jung dizia que o outro nos acorda. Você se afasta e o coração dele nasce de novo. Pense em um chamado, baixo, mas claro. Jung entendia que o inconsciente grita na surdina. Você sai e ele ouve. Será que vai? E se o próximo olhar dele for diferente? Não o de sempre, mas um que procura sem saber. Jung dizia que os olhos traem o que a alma esconde. Você se afastou. O que ele vê agora? Pense em um relógio parado. O tempo dele trava, mas algo tic-tac dentro. Jung falava de instantes que mudam tudo. Seu sumiço é a hora que ele não explica. Imagine uma sombra, não a sua, mas a que você deixou. Jung via o rastro como um ímã. Quando você sai, ele segue o que nem toca. E se o chão tremer? Não literal, mas no peito dele. Jung entendia que o coração sacode o corpo. Você se distancia e o terremoto começa. Pense em um pássaro, livre, mas voltando ao ninho. Jung dizia que o instinto não mente. Seu afastamento é o céu que o faz voar atrás. E se o ar mudar? Não o clima, mas o peso que ele respira. Jung falava de sensações que guiam. Sem você, o oxigênio dele fica rarefeito. Imagine um livro aberto, páginas em branco onde você estava. Jung via o outro como coautor. Você some e ele escreve te buscando. E se o som do silêncio o acordar? Não barulho, mas a falta que ronca. Jung dizia que o quieto fala. Seu passo para trás é o alarme dele. Pense em um farol, apagado, mas ainda lá. Jung acreditava que o brilho volta. Você se vai e ele acende para te achar. E se o corpo dele souber antes, não a cabeça, mas os músculos? Jung falava de memórias na carne. Quando você sai, ele se mexe por você. Imagine um deserto, seco, mas com pegadas frescas. Jung via o vazio como pista. Seu afastamento é o oásis que ele persegue. E se o calor subir? Não do sol, mas de dentro. Jung entendia que o fogo interno guia. Você se distancia e ele queima te querendo. Pense em um nó, apertado, mas prestes a ceder. Jung dizia que o coração se debate. Seu sumiço é o puxão que o desata. E se o espelho rachar? Não o vidro, mas a imagem dele. Jung falava de reflexos que mudam. Sem você, ele vê o que nunca olhou. Imagine um sussurro, não seu, mas do vento que te levou. Jung via o mundo como mensageiro. Você se afasta e ele escuta o recado. E se o passo dele vacilar? Não por fraqueza, mas por busca. Jung dizia que o tropeço revela. Quando você sai, ele cambaleia até você. Pense em uma onda. Calma, mas crescendo. Jung entendia que o sentir vem em marés. Seu afastamento é o swell que o arrasta. E se o cheiro ficar, não perfume, mas sua essência. Jung falava de marcas que o nariz guarda. Você some e ele fareja o rastro. Imagine um véu caindo. Não todo, só um canto. Jung via o inconsciente se abrindo. Seu sumiço é o que levanta a cortina dele. E se o coração dele pulsar mais forte? Não por medo, mas por você. Jung dizia que o ritmo trai. Você se afasta e o tambor dele chama. Para onde? E se o coração dele pulsar mais forte? Não por medo, mas por você. Jung dizia que o ritmo trai.
Você se afasta e o tambor dele chama. Para onde? Esse mistério ainda está se desenrolando e cada batida guarda um segredo. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o que vem por aí. Fique atento, os próximos vídeos vão te surpreender ainda mais.